O tema do nosso congresso é o Espírito de Poder. O versículo está lá em 2 Timóteo 1,7, que diz que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas espírito de poder. Amém? E nós vamos falar sobre esse espírito de poder. Qual é a diferença que ele faz nas nossas vidas, o que ele transforma, como ele pode modificar a nossa história. Então, hoje eu quero falar sobre os sinais do espírito de poder. Como eu disse aqui, o texto de 2 Timóteo é a palavra do apóstolo Paulo. Ele escreveu uma carta para Timóteo, seu discípulo, que já era um pastor, o líder de uma igreja, a igreja em Éfeso. Então Paulo escreve uma carta instruindo a Timóteo. E essas palavras são palavras do apóstolo Paulo para o seu discípulo Timóteo. E ele diz: Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas espírito de poder. E eu quero falar sobre os sinais do espírito de poder. Como nós vamos identificar se nós estamos caminhando no espírito de poder. A palavra poder, ela se opõe, é antagônico à covardia ou ao medo. Nesse texto, a palavra covardia é delia, e significa timidez, medo, covardia. São coisas que se opõem ao espírito de poder, porque o espírito de poder, que é dunamis, ele fala sobre poder para realizar milagres, poder de influência, significa também poder e riquezas, influência dos afortunados. Então uma coisa se opõe à outra. Covardia, medo, timidez se opõem ao espírito de poder. Porque o espírito de poder traz força, traz coragem, traz confiança. Amém? E é isso que Deus quer que nós tenhamos. O espírito de poder nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que o amor de Deus por nós, lança fora todo medo. A palavra também nos diz que os tímidos não entrarão no reino dos céus. Portanto, o que nós vamos fazer aqui neste final de semana é entender que nós temos um poder que emana dos céus, que emana de Deus para as nossas vidas, para que sejamos capacitadas para viver plenamente tudo que Deus tem para nós. Você quer viver todo o propósito e plano de Deus na sua vida? Amém? Amém? Sem se extraviar nem um pouquinho, sem deixar de viver ou perder as coisas que Deus tem para nós. E é por isso que Deus quer ministrar nas nossas vidas os sinais do poder. Vamos tentar identificar se nós temos visto os sinais de poder nas nossas vidas ou não. E caso não estejamos vendo esses sinais, vamos buscar a Deus e o seu Espírito para que possamos caminhar nele. Amém? O primeiro sinal do espírito de poder é fé. Amém? Diga comigo, fé. A fé que abre o caminho. Eu quero citar aqui um exemplo da palavra de Deus, uma mulher. E essa mulher é listada em Hebreus 11, quando a palavra nos fala sobre fé. Ele nos dá uma lista de homens e mulheres que foram testemunhos do poder de fé na história, né, do povo judeu. E tem uma mulher que foi citada nessa lista de poucas pessoas, como um grande testemunho de fé. E é sobre ela que eu quero falar essa noite, porque ela tem esses sinais de poder, que nós vamos atentar para eles, para que possamos viver neles. Amém? E essa mulher se chama Raabe, uma prostituta da cidade de Jericó. Raabe é listada em Hebreus 11 como um grande testemunho de fé. Agora, quem foi essa mulher? Raabe.
E qual cidade foi essa? A cidade de Jericó, a cidade mais antiga da história da humanidade, né? Jericó. Jericó foi a primeira grande conquista do povo de Israel, quando eles saem do deserto para possuir a terra de Canaã, a terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó, e ao povo de Israel que lhes daria como herança. O povo é liberto do Egito, passa 40 anos no deserto, e Moisés passa a liderança dele para Josué, e agora o povo de Israel, na liderança de Josué, vai conquistar a terra prometida, a terra de Canaã. E Deus, com seu poder, né, através da liderança de Josué, abre o rio Jordão, eles atravessam, e a primeira conquista, o primeiro desafio de conquista deles é a cidade de Jericó. Uma cidade fortificada, uma cidade pujante, com comércio grande, importante na região. Uma cidade antiga, uma cidade de adoração de muitos deuses. Então Josué é desafiado pelo Senhor a conquistar a Jericó, a primeira cidade, depois que eles atravessam o Jordão. E ali morava Raabe, uma prostituta. E Josué envia 2 espias a Jericó, para que eles vão lá e descrevam como é a cidade, para que eles possam então, entrar na cidade, entrar em guerra com aquela cidade fortificada. E os espias enviados por Josué, os israelitas, eles entram na cidade e eles vão no primeiro lugar que eles têm acesso, a casa da prostituta, que é aberta a todos. Então os espias de Israel entram na casa da prostituta Raabe. O rei de Jericó fica sabendo que espias israelitas entraram na cidade e manda chamar Raabe, porque ficou sabendo que eles estavam na casa de Raabe. E ele chama Raabe e pergunta sobre os espias, não é? Aí ela, então, dá uma desculpa, diz que já não sabe mais dos espias, não é? E volta para sua casa e tem uma estratégia para salvar esses espias. Mas o primeiro sinal de poder que nós vemos na vida de Raabe é a fé que ela declarou num Deus que ela ouviu falar. Josué 2, 10 e 11, o texto diz assim: porque temos ouvido, Raabe falando para os espias, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais ânimo algum, por causa da vossa presença. Agora vem a declaração de fé de Raabe. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus acima nos céus e embaixo na terra. Aleluia! Raabe ouviu falar dos feitos do Senhor na história do povo de Israel. Ela descreveu que ela tinha ouvido falar como Deus com mão poderosa havia aberto o Mar Vermelho para que o povo passasse. Sabe quantos anos já tinha acontecido isso? Vocês sabem quantos anos? Uns 40 anos, que foi o tempo que eles ficaram no deserto. Ela tinha ouvido falar que há 40 anos atrás Deus tinha livrado o povo com mão poderosa do Egito. E que agora eles já tinham destruído 2 cidades, não é? E a próxima seria Jericó. E ela diz assim, olha, o coração de todos na cidade estão temerosos. Olha só o temor, o medo. Mas ela faz uma declaração diferente. Ela diz, todos estão temerosos, mas eu creio no Deus de Israel. E ela declarou que cria que o Deus de Israel era Deus acima nos céus e embaixo na terra. Nós vemos aí na vida de uma mulher prostituta, já naquele momento da história da humanidade, a vida da mulher era menos valorizada que a do homem.
Agora vocês imaginam de uma prostituta. Qual seria a imagem que ela tinha de si mesma? Por que que ela teve uma reação, embora sabendo de tudo que o povo poderia fazer, o povo de Israel, entrar, destruir a cidade e matar a todos, ela tinha em si uma confiança e uma declaração de fé diferente dos outros. Vemos aí na vida dessa mulher um sinal do Espírito de poder. E é esse sinal que nós temos que buscar. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Deus, minha querida, tem um plano, tem um propósito para a sua vida. Aonde você vive, a sua família, onde você trabalha, onde você estuda, ninguém pode ter o mesmo contato ou o mesmo grupo de relacionamentos que você. O lugar que Deus te plantou, a sua família, os lugares onde você vive, onde você passa, este lugar é único, e este lugar é único de Deus para você. Aonde Deus te planta, amém? E é lá que Deus tem um plano e um propósito para a sua vida. E é lá que Deus quer dar para você um espírito de poder, um sinal que é a fé no Deus que é poderoso, acima dos céus, embaixo na terra, para transformar a sua vida e fazer de você um objeto de transformação aonde você está plantada. Amém? Porque se o Espírito de Deus foi capaz de ministrar na vida de uma prostituta, de um povo totalmente idólatra, que adorava vários deuses, Ele foi capaz de ministrar uma noção, uma visão de fé. O Espírito Santo abriu neste momento os olhos daquela mulher. E eu peço a Deus, e o que Deus quer fazer com você neste final de semana é te desafiar a abrir os olhos. Amém? E olhar para as maravilhas que Deus tem feito na sua história. Deus tem feito na história de pessoas que estão do seu lado, aquelas que dão testemunho acerca da grandiosidade de Deus. Amém? É esse Deus que você tem que olhar. Você tem que pensar nas coisas que Deus já fez na sua vida e crer que Deus tem um plano para você. Amém? Fé. A fé que abre caminho. Declara comigo: eu tenho fé que abre o caminho de Deus na minha vida. Amém? Não os descaminhos, mas o caminho de Deus na sua vida. Amém? Você pode declarar isso? Você pode crer nisso? Tem um ditado dos textos judaicos que diz assim: covarde é aquele que não abre novos caminhos na vida, nem emprega suas forças para enfrentar os obstáculos. Minha querida, você pode estar com uma vida bem estabilizada, mais acomodada, mas o que Deus quer fazer na minha vida e na sua hoje é nos levantar, é avivar os nossos corações, é nos fazer crescer em fé e intimidade com Ele. Amém? Deus quer te tirar do lugar de conforto. Deus quer te dar um outro nível de fé. Quer que você seja ousada, que você busque ao Senhor, que você viva os planos do Senhor para você, que você possa influenciar as pessoas que estão do seu lado, que você possa ser o toque de poder na vida das pessoas. Amém? Você pode pensar em alguém que precisa do toque de Deus ao seu redor? Pode citar? Às vezes é um filho que está fora dos caminhos do Senhor, distantes. Às vezes é o seu relacionamento conjugal com seu marido que não está do jeito que você deseja. O melhor, vocês não têm fluído em comunhão. Algo está faltando, às vezes você está até enfrentando problemas de infidelidade. Talvez você não esteja vivendo tudo aquilo na sua área profissional ou na área que você estuda, a conquista que você deseja diante de Deus. O que Deus quer mostrar para você é que Ele é Deus acima nos céus. Amém? Declara comigo: Deus é Deus acima nos céus e embaixo na terra.
E Ele detém todo o poder, amém? Para abrir caminhos para vocês, para abrir caminhos para nós. Fé, ela teve fé de ouvir falar, não é? Jesus, ele confrontou Tomé, né? Tomé, um dos discípulos, não viu Jesus ressurreto. Então ele falou para os outros discípulos: eu só creio que Jesus ressuscitou se eu ouvir. E quando Jesus aparece para Tomé, o que ele diz? Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Somos nós, queridas. Você que crê hoje, você é bem-aventurada, porque nós não vimos, mas cremos. Assim como Raabe, ela não viu, ela ouviu falar e creu. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Isso que você está fazendo hoje aqui, você está ouvindo a palavra, e aquilo vai edificando a sua vida, e você vai crescendo em fé. E quando Deus tem algo, um desafio que se apresenta para você, você vai ter coragem, amém? Coragem para seguir o caminho de Deus e viver plenamente os planos de Deus para a sua vida, amém? A palavra nos ensina que fé é o que agrada a Deus, fé é o que remove montanhas. Se você pedir algo a Deus e crer que você já recebeu, será assim contigo. É por isso que a gente precisa crescer em fé. Fé é um sinal do poder de Deus, do Espírito de poder nas nossas vidas, porque quando cremos, não há nada que nos impeça de caminharmos nos milagres de Deus, amém? Porque pela fé nos apossamos das bênçãos, pela fé nos apossamos das promessas, pela fé vivemos milagres. E é por isso que a gente tem que insistir, a gente tem que buscar em Deus, a gente tem que buscar na palavra, para que possamos ser cheios do Espírito de poder e crer em tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, amém? Então, em primeiro lugar, fala comigo, fé. A fé que abre caminho. Caminho. Até peguei uma imagem com um lindo caminho, não é? No meio de um campo de lavanda. Na verdade, faz uma alusão daquilo que Deus tem para nós, não é? A vida não é só flores. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Com Deus, embora você possa estar passando pela pior dor na sua vida, pela insegurança, pela perda, quando você sente o Espírito de poder te abraçando, minha querida, é assim que você se sente. Num jardim, sentindo o aroma, né, da presença de Deus, o perfume da presença de Jesus Cristo, amém? E é isso que nós queremos ministrar para vocês. É isso que eu quero ministrar para você. Não importa a circunstância que estamos vivendo, com Deus nós nos sentimos abraçados e acolhidos. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Sempre quando eu acordo, eu tenho uma sensação tão boa de proteção. Porque eu acordo, olho para o meu quarto e agradeço a Deus por ter uma casa que me protege. Uma casa que me protege da chuva, do frio, das intempéries, não é, da natureza. Você se sente aconchegado. E um dia eu estava orando a Deus e lendo a palavra, e eu vi que Deus se declara na sua palavra que Ele é a nossa habitação forte. Deus é a sua habitação forte, é a sua segurança. Então vamos caminhar em fé na presença do Senhor, amém? Em segundo lugar, o segundo sinal do poder do Espírito Santo nas nossas vidas, do Espírito de poder, é decisão. É ser uma pessoa decidida, e a decisão define destinos. Decisões definem os nossos destinos. A gente fala muito sobre isso, mas é porque é muito importante. Diariamente nós temos que escolher, não é? A fé abre um caminho para Deus. Mas um sinal de poder é decidir um destino dentro do propósito de Deus. Decisões
Ele dá um destino, traça o seu destino, define o seu destino. Por isso é muito importante a gente buscar a presença de Deus, o Espírito de poder, para que as nossas decisões sejam segundo a vontade de Deus. Amém? E Raabe, o que foi que Raabe fez? Qual a decisão que ela tomou que fez dela um ícone, né? Para pertencer naquela lista tão importante de homens e mulheres que impactaram a história. Raabe, vou ler lá o texto de Hebreus 11:31, descreve por que Raabe foi mencionada nessa lista tão importante. E diz assim: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Ela decidiu fazer algo diferente do que todo mundo, do que a maioria. Estavam todos amedrontados, estavam ali à mercê de um inimigo que poderia entrar e destruí-los. Agora uma mulher simples, uma mulher sem honra, decidiu algo que definiu um destino completamente diferente do que permanecer em Jericó e ser uma prostituta. O que ela fez aqui? Ela acolheu com paz os espias, diferente dos rebeldes que foram destruídos, porque a gente sabe que na orientação de Deus, não é? Josué cercou a Jericó. Durante 7 dias, ele rodeou a cidade com o povo, com o exército, com os sacerdotes. E no 7º dia, ele rodeou a cidade 7 vezes. E depois, com o grande tocar do chofar e com o grande grito, as muralhas de Jericó ruíram. Vocês conhecem essa história? E o que foi que aconteceu? Ele entrou e destruiu toda a cidade. Agora, Raabe tinha decidido não fazer parte mais daquele grupo. Todos pensavam de uma maneira, e ela falou: não, eu decido algo diferente na minha vida, eu vou acolher com paz o inimigo. Como que um espia de um povo que estava pronto para derrotar a sua cidade, o seu povo, ela decidiu acolher com paz, decidiu esconder os espias. Porque como eu estava contando a história aqui, o rei de Jericó ficou sabendo que os espias estavam na casa dela, a chamou, a interrogou, ela mentiu, ela disse assim: olha, eles já saíram e foram por esse caminho. E aí os soldados de Jericó foram atrás dos espias, só que ela os guardou por alguns dias e depois os liberou, depois que os soldados já tinham voltado e eles foram por outro caminho. Portanto, eles não foram pegos. Chegaram lá, fizeram todo o relato para Josué. E Josué vem e conquista a cidade. Então, nesse momento, a gente vê que uma mulher, uma prostituta, decide mudar a sua história e o seu destino. E é o que acontece. Todos foram destruídos, mas ela foi salva. Porque os espias garantiram a ela. Disseram a ela assim: olha, nós garantimos a sua vida e a vida de todos aqueles que estiverem na sua casa. E quando nós entrarmos na cidade, você tem que deixar um sinal na porta, que é um cordão vermelho, para que nós não entremos na casa e vocês sejam todos salvos. E aí Raabe fica dentro da casa e protege toda a sua família, e a sua família é salva. Amém? Aqui diz, diferente dos rebeldes, ela não foi contada com os rebeldes, porque ela decidiu ser algo diferente. Em João 3,36, a palavra nos diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Dentro da revelação de Jesus, aqui nessa palavra, nesse texto, quem não se rebela, quem conhece o Filho, tem a vida eterna. Mas aquele que se rebela se afasta do Pai. Raabe não foi contada com os rebeldes, contrários à vontade de Deus, mas ela foi contada com aqueles que se propuseram no seu coração e decidiram crer no Senhor. Amém?
Hoje nós não só temos revelação do Pai, mas temos a revelação do Filho, que é Jesus Cristo. E aqueles que se posicionam do seu lado, não são contados mais com os rebeldes, mas são contados com aqueles que fazem a diferença. Aqueles que decidem para um destino diferente. Amém? O destino que Deus tem para você é um destino de salvação, é um destino de resgate, é um destino de bênção, é um destino de favor. E o que você precisa, minha querida, é decidir, amém? Para traçar um destino diferente. E o primeiro passo é Jesus Cristo. E depois, com Ele, tudo aquilo que vem segundo a consequência de entregarmos a vida para Deus, que é uma vida de obediência à sua palavra. Lá em Tiago 2:25 diz assim: de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho? O que está dizendo aqui o texto? Ela foi justificada não somente pela fé. Ela creu, mas ela foi justificada pela obra, porque ela guardou os espias e mandou que eles andassem por outro caminho. Minha querida, a sua fé tem que gerar uma decisão, uma ação. A sua fé é o começo do seu caminho. A fé aponta para o caminho, mas é uma decisão, é um caminhar, é a decisão diária de fazer aquilo que Deus tem para você, que te leva a um destino de bênção. Amém? Não foi Raabe justificada também por sua obra? O que você me diz? Não é você também justificada pela sua obra? A sua fé tem te levado a que obra? Sirva a Deus. Busque a Deus. Deus está te chamando para que você faça algo, para que você estabeleça o reino de Deus na terra, para que você seja uma influenciadora, para que você seja um agente de transformação. Amém? Você na sua casa traz a salvação para a sua casa, porque a mulher santa santifica o marido e santifica o filho. Os filhos também, toda a casa. Amém? Aonde você está plantada, você é um agente de transformação. Decisões que traçam destinos. Eu queria ler aqui um poema, na verdade é uma música, dos Jovens a Apacentar, que fala, a música é DDD, Decisões Decidem Destinos. E diz assim: há um momento que é necessário parar e pensar, refletir, decidir o caminho a seguir. Muito medo tenta me envolver, e a dúvida invade o meu ser, e eu só sei que dependo só de Ti, Senhor. E hoje eu estou aqui para te dizer, só tomo decisões que vão fazer minha vida ser direcionada ao centro do Teu querer. Decisões decidem destinos, e o meu futuro está em Ti. Não vou tomar minhas decisões segundo a opinião dos outros, não. Decisões decidem destinos, e o meu futuro está em Ti, Senhor. Só vou tomar minhas decisões segundo o que o coração de Deus sonhou para mim. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? O que a gente tem que desejar é viver os sonhos de Deus para nós. E tomar a decisão certa. Eu me lembro que quando eu era jovem e comecei a namorar o Lamartine, eu estava terminando a faculdade de administração. E eu tinha sonhos e outros planos para a minha vida. Mas namorando com ele, com um seminarista, não é? Pensando em casar com ele, me tirava dos meus planos, né? E me colocava em outros, os quais eu ainda não tinha pensado, né? Viver do ministério. E eu me lembro que eu fiquei, como diz aqui essa música, refletindo. Ele diz assim, decidindo o caminho a seguir, e o medo me envolveu. E o espírito de poder não tem nada com o espírito de medo, não é? E a gente tem que vencer o medo nos momentos de decisão. Buscar ao Senhor, Senhor, eu quero viver os Teus planos para mim. Não é? Como diz essa letra aqui, esse poema, essa música. E foi o que eu fiz. Eu me lembro até hoje um momento que eu estava no ônibus,
viajando para Santos, meus pais moravam em Santos, eu ia quase todos os finais de semana. Estava no ônibus. E eu comecei a orar e o Espírito Santo começou a falar para mim e começou a mostrar os sonhos de Deus para mim. E começou a me mostrar no ministério. Aí teve um momento que Deus perguntou para mim. Deus falou: você está disposta a abrir mão dos sonhos que você tinha para viver os meus sonhos? Para viver o meu sonho para você, o meu plano para você. Me lembro como se fosse hoje aquela decisão que eu tomei. Num ônibus indo para Santos. E eu me lembro que eu falei: Senhor, eu estou disposta. Não me sentia capaz, porque para mim eu aprendi com a minha mãe, com os meus pais, que ministério era algo de muita honra. Eles sempre receberam pastores em casa e sempre tratavam como príncipes, né? Então, para mim, ministério, ser pastor era coisa de honra de gente santificada. Não que não seja, mas assim, eu achava que tinha que ser perfeito, não podia errar, não podia ser pecadora como eu. Imagina, eu uma pecadora do jeito que era. Quer dizer, não tanto assim, né? Porque às vezes a gente fala isso, a pessoa pensa que você faz... Mas Paulo, ele falou, né? Eu sou o principal pecador. E todas nós temos que considerar que somos as principais. Porque Deus fez tanto por nós e Ele é tão santo que não importa o tanto que pecamos, seja pouco ou médio ou muito, somos pecadores. E eu pensava assim: Senhor, eu ser chamada para o ministério, não deve ter alguma coisa errada, eu não sou digna. E eu fiquei com essa coisa. Eu aceitei, mas não me achei digna. Quando a gente toma as decisões, o Espírito Santo começa a nos envolver para tirar a timidez. Para tirar o medo, a insegurança. Deus vai fazer isso na sua vida também. E eu me lembro que eu falei com uma moça amiga nossa, que ficava muitas vezes em casa, e ela já estudava no seminário, estava se preparando para o ministério. E eu falei com ela assim: puxa vida, mas como que você se decidiu? Como é que você sabe que Deus te chamou para isso? Eu falei: eu estou sentindo algo diferente, mas eu não acho que eu seja capaz para isso. Eu acho que eu estou sentindo alguma coisa errada. Aí eu falei: como que você sabe que Deus tem algo para você, o ministério para você? Ela falou assim: olha, não, o que eu conheço de Deus, para o ministério não precisa nenhuma capacitação especial. Eu falei: mas como assim, não precisa nada? Ela falou assim: a única coisa que eu sei que Deus quer para aquele que Ele chama é disposição em servir. É disponibilidade. E é isso que Deus quer de você hoje. Deus está te chamando para ser sal da terra, luz do mundo. E você não precisa estar sem nenhum pecado na sua vida para que você cumpra esse propósito, não. Porque todos nós pecamos, e a palavra de Deus diz que aquele que não tem pecado se faz mentiroso. Mas aquele que peca tem que pedir perdão e ser justificado através da confissão dos pecados, através do sacrifício de Cristo, e caminhar no propósito de Deus. Amém? Amém. Deus está chamando você, querida. Você é um poder que caminha na terra. O espírito de poder está em você. Você pode transformar o ambiente onde você está. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa, e a tola a derruba com a sua própria mão. A mulher sábia santifica os filhos. A mulher sábia, onde está, ela contagia o ambiente com a luz, com o amor, com a diferença que ela faz nos ambientes. Amém? Raabe foi transformada. Ela deixou de ser a prostituta de Jericó. E quando o povo de Israel entrou e salvou Raabe, levou para o arraial. E aí nós vamos para o último e terceiro ponto da mensagem: a determinação, que é um sinal do espírito de poder, levou a Raabe a um lugar de honra. Amém? Fé, decisão e determinação. A determinação te leva a essa posição de honra.
Porque Deus não quer que você seja cauda. Mas quando Deus entregou a Jesus pela sua vida, Ele quer te colocar numa posição de honra. Ele já te colocou numa posição de honra. Acima de todo principado e potestade e domínio que existe. E debaixo dos seus pés está toda a potestade do mal. Você tem domínio sobre o mal. Se ele se levantar contra você, contra a sua família, você tem poder para pisar a serpente. Deus tem nos dado poder para pisar serpentes e escorpiões, e nenhum mal vai nos atingir. Amém? Nós temos que ter determinação para nos levar num lugar de honra. O Senhor, pela sua ação, já tem um lugar preparado para nós. O que nós precisamos é caminhar na posição que Deus tem nos dado. Amém? Vocês sabem o que aconteceu com Raabe? Em Mateus 1, 5 a 6, fala sobre a genealogia de Jesus. E quem está lá? Lá cita vários homens e poucas mulheres, mas uma mulher que a genealogia de Jesus cita é Raabe. Para vocês verem como ela foi importante na história de Israel. E diz assim: Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este de Ruth gerou Obed, e Obed a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias, e até chegou a Jesus. Então ela foi bisavó, Raabe foi bisavó, né? Do rei Davi. Uma mulher prostituta de Jericó se tornou uma ancestral de Jesus. Está na genealogia de Jesus. Deus transformou uma vida, colocou ela num lugar de honra. Aqui diz que ela casou com Salmão, né? A palavra de Deus não diz que ele era um dos espias, mas a tradição judaica diz que ele provavelmente era um daqueles 2 espias que a conheceu. E quem assistiu a novela, né? A Terra Prometida, teve todo um romance, né? Com Salmão e a Raabe, muito lindo por sinal. E ela então, eles se casam, ela tem a vida completamente restaurada. Amém? Isso, minhas queridas, nos leva a pensar o seguinte: não importa a situação que você está vivendo hoje. Talvez você esteja entristecida, desiludida, arrependida de algo que tenha feito, manietada, amarrada por algum tipo de opressão. Não importa, você pode estar vivendo até num buraco da vida como Raabe, uma prostituta de Jericó. A pior das piores. Se você crer, se você decidir e se você se determinar, Deus vai te levar para o lugar de honra a qual você pertence. Você pertence a um lugar de honra. Você é princesa, você é filha do rei. E Deus tem honra para a sua vida. Em Provérbios 31, de 28 a 30, fala da mulher virtuosa. E diz assim: levantam-se seus filhos e lhe chamam de ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Amém? É isso que Deus quer fazer com você, mulher. Se você buscar o Senhor, buscar a sua palavra, obedecer a sua palavra, não ser estulta, porque hoje em dia, muitas vezes, há estultícia no coração da mulher, porque há muitas vozes contrárias à palavra de Deus e aos princípios de Deus. Em vez dela ouvir a voz do Espírito e a direção do Senhor, ela fica ouvindo as vozes do mundo. E a voz do mundo, sabe qual é? Para que você se afaste de Deus, para que a sua família seja destruída, para que você ocupe um papel que não é seu, para que você não edifique a sua casa, para que você fique disputando com o seu marido posição, para que você largue os seus filhos e deixe que os seus filhos sejam criados por outros. E você que
não se casou, muitas vezes Satanás coloca infelicidade no seu coração por causa disso, que não tem nada a ver, porque não é um homem que faz uma mulher feliz. É a presença do Espírito Santo que gera alegria e gozo. Amém? Então o que Deus quer para as nossas vidas é isso. Determinação em fazer a vontade de Deus para nós. E eu peguei um exemplo, eu fui ver muitos exemplos de mulheres. Mulheres que se superaram nas suas dificuldades, mas teve uma que muito me impressionou. Eu nem peguei a foto dela aqui, mas é uma mulher que chama Lizzie Velasquez, é uma norte-americana. Ela foi conhecida como a mulher mais feia do mundo. Fizeram um vídeo, sem autorização dela, é lógico, onde disseram que ela era a mulher mais feia do mundo. Ela nasceu com uma doença rara genética, que era ainda desconhecida, que impede o ganho de gordura corporal. Então ela pesa 30 quilos. E ela é assim como se fosse uma pessoa chupada, assim, muito, sem nada. Ela tem uma feição muito diferente, ali vocês estão vendo. E ela foi um alvo muito cruel de bullying, tanto na escola, como depois desse vídeo. E sabe o que ela fez disso? Primeiro que ela entrou em depressão e tentou se matar. Depois que ela passou por essa dificuldade, sabe o que ela se tornou? Aqui, ó. Hoje ela é conhecida pela sua força e otimismo. Lizzie não se deixou abater e deu volta por cima. A jovem usou a visibilidade negativa que lhe atribuíram a sua imagem para iniciar uma campanha contra o cyberbullying ao redor de todo o mundo. Ela é hoje super conhecida e ela viaja o mundo com uma campanha contra o cyberbullying, ou seja, bullying nas redes sociais. E ela diz assim de si mesma: eu sou humano. É claro que essas coisas vão machucar, mas eu não vou deixar essas coisas me definir. Amém? O que é que você tem deixado definir você? Quem te define, minha querida, é Deus. Quem te define é o seu Criador. E sabe como Ele te definiu? Como um ser mais precioso da terra. Para Deus você é única, você é preciosa. Você é definida de maneira extraordinária, porque Deus, Ele arquitetou um plano tão tremendo para te resgatar. E o que o diabo quer fazer, e os seus seguidores, né, que se dispõem ao seu serviço, é te diminuir, é te destruir. Ou às vezes não precisa nem de ninguém, são as vozes que você decide ouvir, que são vozes do inferno. Isso não pode definir você. O que define você é o que Deus pensa de você e o que a palavra de Deus diz sobre você. Amém? E você pode dizer como Raabe: eu creio, Senhor Deus, que o Senhor é Deus nos céus e acima na terra. E eu não vou deixar me dominar pelas circunstâncias, mas eu quero viver e me colocar à disposição para que grandes coisas o Senhor faça em mim e através de mim. Amém? Glória a Deus. Você espera isso do Senhor? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Glória a Deus. Ora canti malachura masala masuri canti limasura masula masuri masala mashuri canti malasala mas. Ora canti malasura halamasuri canti malachula masala masala mashula mas. Ora malasuri mala mashula masa balasuri canti malala mas. Ora mahala masuri canti balasha balabasuri bas. Hana mala masuri mas.
Abra o seu coração para Deus agora nessa noite. Defina-se diante do Senhor agora. Declare a sua busca, a sua dependência, o seu amor a Ele. Deus quer te colocar neste lugar de honra destinado para você, minha querida. Tem um lugar para você, tem um destino. Um destino de bênção, um destino de favor, um destino de glória. Porque aqueles que são do Senhor vivem de glória em glória. Você parte a sua vida da glória para destinos melhores do que você está vivendo hoje. E é o Espírito de poder que vai te fazer crescer e caminhar nos propósitos de Deus. Deus tem um sonho para você. E Ele quer que você se abra para Ele nessa noite. Oro canto cima la sura masula machuli canto cima la sura masala masuri canto cima la chalamas. Eu gostaria que você ficasse em pé agora. Queria ministrar ao seu coração. Põe a mão no seu coração. Agora, Senhor Deus, em nome de Jesus, toca nesses corações agora. Tira todo o temor, toda a covardia, toda a timidez. Senhor Deus, se Satanás tem segurado, Senhor, essas mulheres num lugar, Senhor Deus, de paralisação, de sentimento de inferioridade, de prostração, de tristeza, Senhor Deus, em nome de Jesus, cura agora esse coração, liberta, Pai, em nome de Jesus. A tua palavra diz que o teu amor é derramado nos corações através do Espírito Santo de Deus. Sinta agora o amor do Senhor sendo derramado no seu coração agora. O amor do Espírito Santo está sendo derramado agora no seu coração. Espírito Santo de Deus, inunde esse coração com paz, com fé, com amor. O amor que lança fora todo medo. Agora todo espírito de medo seja manietado e saia dessas vidas em nome de Jesus. Toda prostração saia em nome de Jesus. Senhor Deus, levanta essas mulheres. Levanta essas mulheres neste tempo com um propósito especial, Pai, em nome de Jesus. Se você agora, nesta noite, nesse dia, tem se sentido desanimada, vencida por Satanás, por sentimentos negativos, e você agora quer clamar pelo Espírito de poder, para te levar a uma vida de decisão com o Senhor, de determinação, de ousadia, eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, para dizer: Senhor, eis-me aqui, muda a minha história, muda o meu coração, muda os meus sentimentos. Vem bem aqui, encosta aqui, bem na presença do Senhor. Saia do seu lugar agora, diga: Senhor, eu me coloco na tua presença. Senhor Deus, eu me rendo agora, transforma a minha vida. Fecha os seus olhos agora. Venha mais para cá, gente, entra bem para cá, olha. Eu acho importante você sair do seu lugar, porque quando você dá um passo, você diz: Senhor, eis-me aqui. Senhor Deus, eu me apresento agora. Senhor Deus, transforma-me, toca-me, Senhor. Sinta-se tocado pelo Senhor agora, em nome de Jesus. Enquanto nós vamos ouvir esta música, feche os seus olhos. Você pode cantar baixinho, ou você pode orar ao Senhor, para que Ele ministre ao seu coração algo novo nesta noite.